acho que o Brasil tem que deixar de lado um pouco essa síndrome de vira-lata e olhar muito mais também para o mercado internacional. E eu ouvi um negócio que eu achei maravilhoso, né? O Brasil, se você fica um mês fora dele, tudo muda. Se você volta depois de 10 anos, nada mudou. Né? Então... O Brasil, infelizmente, acaba sendo medroso, né, bicho? É difícil, né? Primeiro, assim, eu não considero de jeito nenhum IA hype, né? Porque a gente está no mercado de tecnologia, né? Douglas não vai me deixar mentir, são décadas já. A gente utilizando inteligência artificial sem nem saber. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado de tecnologia no Brasil, mercado B2B, conhece histórias de pessoas notáveis e, por que não, aprende. Afinal de contas, isso aqui traz muito conhecimento para vocês. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks. Esse é meu lado direito, como sempre, meu co-chair, co-host, oferecedor do Yup Chat. Douglas, seja muito bem-vindo ao Yup Talks. Obrigado, Thiago. Tá de óculos hoje? Opa, hoje eu vim um pouquinho mais, né, intelectual. Tá devendo, tá devendo na praça? Não, tô não. Por enquanto não, viu, gente? Por enquanto não. Tô bem tranquilo, pelo menos por hora. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Douglas. E para você que tá do lado daí, antes da gente trazer aqui quem é o nosso convidado, já queria pedir para vocês para comentar de onde estão assistindo, a cidade, o bairro, o estado, né? Também trazer aqui pra gente um pouquinho das dúvidas, das perguntas e das curiosidades que você tem, que você quer trazer para o Talks. Comenta aí, a gente, mesmo o episódio sendo gravado, a gente volta depois, né, e interage com vocês aí nos comentários. E a sua participação é muito importante pra gente. E hoje a gente tem um convidado que também cumpre todas, né, os tics do nosso podcast. Todos os requisitos. Inovação, com startup, com todo mundo. Fred Santoro, seja muito bem-vindo aí ao Talks. Bem-vindo, Prazer, Fred. amigo. Muito obrigado. Sempre um prazer estar falando com você, Thiago. Né? A gente se conhece há anos aí, justamente sempre tentando levar aí conhecimento aí pra galera. E é um prazer. E a Yup, né, dispensa apresentações, né? Parabéns, Douglas, por você que inspira aí milhares de empreendedores aí, de startups. Né? Muito bom, seja muito bem-vindo, Fred. Fred que já foi muito entrevistado, né? Sim. Outras lives, outros podcasts. Muito bom tê-lo aqui. Fred, deixa eu apresentar formalmente para vocês, então. Então, Fred Santoro, que está lá no LinkedIn, fácil de encontrá-lo como Fred Santoro. No Insta também como Fred Santoro. Pai de 3, né? Há 2 anos atrás, pai de 0, agora tem 3 meninas. Graças a Deus. Já pensa numa pessoa que está gastando dinheiro com um carrinho de bebê, Nossa. com bebê conforto, com enxoval. Muito bom. Como é que chama as meninas? Flor, Flora e Fiorella. Ah, que legal. Nossa. 3 flores. Tudo com F, pra puxar o pai. Tudo com F. Muito legal. Muito bom. Fred, que é CEO da Raqueto, uma plataforma de captação de financiamento que tem mais de 46 mil investidores. Né? Ele que já foi líder de startups na Amazon, cofundador da Zig, um unicórnio, investidor de startups imóveis, né, e agro em todo o Brasil. Já deu mais de 250 palestras sobre cultura de inovação, investimentos alternativos e liderança e traz aí um conhecimento gigantesco sobre como fomentar a inovação dentro e fora dos ambientes empresariais, como fazer com que grandes empresas se conectem a esse ecossistema diferente ali que muitas vezes as grandes empresas não sabem como lidar. Então, Fred, seja muito bem-vindo. Queria começar pedindo para você trazer para a gente como é que está a cultura de inovação hoje no mercado B2B. É a mesma coisa? Porque a pandemia trouxe uma transformação grande, todo mundo teve que se reinventar da noite para o dia, digitalizar e tudo mais. Então teve empresa que antes olhava a inovação e torcia o nariz. Foi obrigado a adotar a inovação. Continua assim? A gente continua vendo a inovação como sendo uma das áreas que mais cresce dentro do mercado B2B? Na verdade, pelas empresas espertas, sim. Né? Obviamente, cada momento econômico aperta justamente os investimentos em inovação. Né? Isso faz com que alguns tipos de liderança definam a inovação de forma diferente. Algumas pensam em ter o retorno em mais curto prazo, o que obviamente isso não é inovação, não tem como ter retorno de inovação tão rapidamente. Por outro lado, a gente tem esse pós-pandemia, como você falou, que justamente incrementou muito o consumo de cloud, né? Eu era líder da AWS, eu vi, foi incrível o que aconteceu, mas principalmente, né, já está virando até clichê a quantidade de vezes que se fala sobre isso, né, no dia a dia, mas IA, inteligência artificial, está fazendo toda a inovação ser muito mais barata para mim testar. Né? Isso é a parte interessante que está acontecendo. Agora, a cultura de inovação em si vai muito justamente relacionada à cultura da empresa. Né? E eu vim de uma casa, que é a Amazon, que é incrível nesse sentido, porque o próprio Jeff Bezos sempre teve muito problema com acionistas da Amazon, porque ele não distribui dividendo, eu sou acionista lá, né? Não distribui dividendo, dá obviamente um potencial de subir o valor da empresa muito, né, com o passar de ciclos mais longos, né? Por outro lado, porque ele justamente sempre pensa no longo prazo e acredita muito
que não tem como inovar sem errar. Então ele faz erros bilionários, né? E a cultura de inovação é justamente saber aprender a partir desses erros. E isso no Brasil, que a gente já tem nosso risco Brasil, né, que é altíssimo, né, para a gente sobreviver como empreendedor, como empresário, faz com que a inovação seja, sim, mais limitada, né? Mas só vejo coisas boas aí acontecendo por causa da IA. Porque hoje em dia testar e errar é muito mais rápido e mais barato. Então eu acredito que a gente está num momento muito bom, tá? E com o mercado de inovação e de venture capital de uma forma geral e de startups também é muito mais maduro, né? A gente não vê aí aquelas loucuras que a gente via aí há 5, 6 anos atrás de pequenas ideias com valores extremamente inflados, por exemplo, né? A gente até falou esses dias. Nossa, a gente estava falando muito sobre isso, né? Como é que está mudando até o comportamento do próprio investidor, né? Principalmente porque, e é o que eu acredito também, né? Tem que buscar modelos de negócios sustentáveis, né? E hoje em dia, obviamente que tem negócios que precisam de muito mais investimento inicial, um capex muito maior. Por exemplo, devices, que eu sei que você gosta, por exemplo. Hardware é algo que, né, que exige um investimento muito maior antecipadamente. Claro que hoje está muito mais barato que 20, 30, 40 anos atrás. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, em Sorocaba, que ele tem uma empresa de Manufacturing as a Service, para justamente pilotar, né, alguns devices. Bem legal, né? Hoje está mais barato testar, mas mesmo assim ainda exige muito mais capital. Por outro lado, existem várias formas de grandes empresas, né, inovarem de forma mais rápida, inclusive comprando startups. Startups estão baratas, né? O mercado, de uma forma geral, está com um preço bem interessante e com a possibilidade aí de vender serviços fora, apesar das guerras tarifárias, né? Eu acho que o Brasil tem que deixar de lado um pouco a síndrome de vira-lata e olhar muito mais também para o mercado internacional, porque tem grandes empreendedores super criativos aqui e a gente tem, né, justamente por ser mais barato, né, tem um poder aí de crescer muito mais lá fora, como algumas que nos inspiram, tipo Vetex, né, tipo a antiga Gympass, que agora é o El Hub, que são líderes mundiais, né, e saíram daqui. Eu acho que a gente tem que começar a olhar mais para fora também. Com certeza. Você acha que o Brasil, por exemplo, você trouxe um ponto que eu queria explorar um pouquinho, que eu acho que é interessante para a nossa audiência, que é assim, aqui a gente tem o risco Brasil, né? Insegurança jurídica, cenário econômico instável. País politizado demais. Politizado demais. Você já ouviu um negócio que eu achei maravilhoso, né? O Brasil, você fica um mês fora dele e tudo muda. Se você volta depois de 10 anos, nada mudou. Nada mudou. Né? Então, muito boa a percepção. Muito boa. Muito boa. Mas a gente está vivendo uma fase de juros país alto, o que traz uma remuneração de capital sem esforço razoavelmente alta. A gente está falando, enquanto a gente grava esse episódio, o Selic está em quê? 14, mais ou menos? 13,5, sei lá. Então, tipo assim, como é que eu convenço o investidor que colocar o dinheiro ali no risco da startup é bom, sendo que se ele fizer nada, ficar paradinho lá no tesouro direto, uma coisa assim, ele vai ter uma rentabilidade garantida muito além de médias internacionais, digamos assim. Tipo, deve ser uma conversa difícil. Muito difícil. E é o que eu faço no meu dia a dia. Eu sou uma plataforma de captação de recursos e realmente está muito difícil. Tá? Sem dúvida, muito difícil, até porque, como você mencionou, né, o risco, né, com certeza não está compensando para aqueles que não pensam em diversificação. Por outro lado, é importante que a educação financeira seja sempre, né, um tema, a pauta, que infelizmente não é, da imprensa e de até faculdades, tá? Não tem o aprendizado de educação financeira, a importância de diversificar. Então, claro, você botar 100% de seus investimentos, né, numa startup, em algo que ainda tem de a se provar, não faz o menor sentido. Porém, você alocar ali 2%, 3%, né, de seu portfólio, de sua carteira, em ativos alternativos, em ativos ilíquidos, faz muito sentido para tentar melhorar a performance de sua carteira como um todo. Você tem que olhar como carteira, né? Então, a melhor forma de convencer é não somente se provando que sua equipe, né, você, seus co-founders, sua equipe realmente é a melhor possível para tentar tirar aquela ideia do papel, que existe realmente demanda pelo mercado e que você já começou a tracionar, né? Porque justamente você pegar dinheiro dos outros, às vezes, é a pior coisa que pode acontecer no seu negócio. Eu já vi muitos grandes empresários quebrarem por causa disso, né? Por pressão enfim, gestores de fundo de venture capital ou, eventualmente, até dinheiro de amigos ali numa rodada menor, que acaba pressionando na tomada de decisões, né? Ele acaba acelerando algumas decisões e indo para caminhos que não fazia parte da sua visão inicial. Dito isso, a melhor forma de convencer é realmente tentar, né, atrair um pedaço da carteira daquele investidor e
enfim, principalmente provar que o negócio tem um potencial de render muito mais com a Selic. Mas o desafio é grande mesmo, com certeza, não somente aqui no Brasil, mas outros países também têm sofrido muito com o tema de politização, né? Algo, acho que é mundial, global, né? A gente nunca viu isso tão disseminado por aí, mas é por causa das redes sociais. Todos nós hoje temos uma voz, né? Todos nós hoje podemos ter acesso a um podcast, por exemplo. exatamente. Todos nós somos um canal de audiência, né? E a gente nunca teve tanta informação também, então eu sempre tento buscar, né, a visão otimista das coisas, né? Então hoje está muito mais fácil aprender, né? Está muito mais fácil conhecer investidores, mas o que eu recomendo é todo mundo, antes de buscar investidor, é buscar cliente de verdade, né? Porque é o dinheiro mais barato que tem no mercado. E eu, justamente com o Douglas, está falando sobre isso agora. O Douglas é um case espetacular de bootstrapping, né? Que chegou a uma empresa imensa já, né? Está longe de ser uma startup de quando começou, e sem a pressão de um VC por trás, né? Então você tentar aí adiar, né, sua rodada de captação seed, já ir direto para uma série maior, com certeza dá muito mais paz de espírito. Então tem que tentar capturar dinheiro de cliente, né? Então eventuais clientes, eventuais fornecedores podem ser seus melhores investidores. E aí é um cara mais fácil de convencer. Na verdade, é exatamente o que a gente estava conversando, né? Tem vários fatores hoje de investimento, né? Tem um investimento que ele vai vir e depois você vai, né, por consequência, ser cobrado lá na frente por esse dinheiro, né? E de repente até em questão de porcentagem da própria companhia, alguma coisa nesse sentido, que você pode vir a perder. Ou de repente você buscar, que a gente também fala bastante, a questão do smart money mesmo, que seria de repente ou algum grupo que vai te colocar numa situação melhor como companhia, né? De repente te ajudar a fazer aquele hype, né, de companhia, que é exatamente essa questão do network em conjunto. Isso ajuda muito qualquer empreendedor, porque muitas vezes você pode ter a melhor plataforma, né? Mas se ela não for conhecida perante o mercado, você vai morrer com a melhor plataforma. E tem uma coisa interessante que eu acho que, pelo que eu acompanho da Raqueto, assim, que aliás, acho que é uma referência muito interessante para quem não conhece. Qual que é o site mesmo da Raqueto? Raqueto.com.br. Raqueto.com.br. Sugiro que você entre, conheça Muito um pouquinho. bom. Raqueto com K. Com K. Explica pra gente, você contou antes, mas vamos falar no podcast, né? Boa. Qual que é a origem do Raqueto? Raqueto quer dizer foguete, né? Que é o símbolo da inovação, das startups, né? E em Esperanto, né, que é uma língua criada por um polonês justamente para ser a língua universal. Então, comunicação acho que é a base de tudo, de qualquer empresa, né? Você é um grande comunicador, eu acho que isso se deve ao sucesso da Regus, é muito por isso, né? Que a capacidade de escutar e comunicar. E justamente eu pensei nisso, justamente o símbolo aí da comunicação universal e da tecnologia, né? Com certeza. Então, para quem estiver do lado aí, ó, conecta lá no site da Raqueto, raqueto.com.br, conhecer um pouquinho mais da Raqueto. E assim, 46 mil investidores, você acaba falando com todo tipo de público, né? Você tem o corporate, você tem o VC, você tem o cara do family office e você tem o cara pessoa física também, né? Que são expectativas totalmente diferentes de investimento. Qual que é o mínimo para o cara colocar numa startup hoje? Tem como, por exemplo, o cara que pegou lá, sei lá, R$1.000, R$2.000 também fazer parte de um fundo que está investindo em startup? Sim, pode sim. Através da Raqueto a gente faz rodadas privadas e públicas. De forma privada, normalmente a gente ativa cheques muito maiores. Então é um fundo, né, ou eventualmente a corporação. A gente vendeu uma fintech para um dos maiores bancos do Brasil. A gente intermediou esse deal aí que foi de superior a R$200 milhões. Por outro lado, a gente tem uma plataforma de tokenização de ativos reais, RWA, Real World Assets, que permite que as pessoas possam ter pedaços, né, de empresas reais, né, que sejam relacionados a, por exemplo, pode ser um restaurante, como agora, você pode por R$10.000 participar do sucesso do Hard Rock Café de São Paulo. Legal. Lá na Raqueto. A gente já fez rodada de R$500 em aporte mínimo e uma startup que usa inteligência artificial para balancear a carteira de investimentos em mercado cripto, né? A gente agora também estamos lançando a rodada da Voger, que é uma empresa que basicamente é um Airbnb, um Uber de barcos, né? Tem mais de 400 embarcações, você pode investir a partir de R$5.000 nela e você ganha uma diária de barco para curtir com sua família, né? Então tem diferentes tipos de negociação que a gente pode fazer. E uma coisa bem legal é que a gente é homologado pela CVM, que é basicamente a polícia do mercado financeiro, né? Porque nesse caso de rodadas públicas. Então não somente é uma forma de captar recursos, mas também de marketing, de você criar uma comunidade,
né? Você criar uma rede de embaixadores, que quem investir em você vai falar para os amigos, né? Vai se tornar um consumidor mais fiel seu e pode participar, né? Realmente, seja do seu equity, porque a gente tem diferentes modelos de valores imobiliários, que são contratos de dívida, né? Então, pode ser um mútuo conversível em equity, que tenho certeza que você já investiu como anjo em alguma startup, né, e assinou um contrato similar. Pode ser uma nota comercial, que é basicamente um empréstimo, né? Mas a diferença aqui é que não é o banco que decide as condições do empréstimo. Quem decide é o emissor, no caso, a empresa tomadora de recursos. Então, por exemplo, pode ser um loteamento, tá? Que fala, eu quero 5 milhões de reais para começar aqui, dar o start no loteamento. Você não vai ter equity da empresa, mas vou te devolver 7 milhões e meio daqui a 2 anos. Tá? E a carência é de 12 meses, vou pagar mensalmente a partir do 13º. Entendeu? Isso é totalmente configurável pelo tomador do recurso, o que dá mais liberdade também. E a gente, basicamente, a dor que a gente tenta resolver é que 91% dos pedidos de crédito feitos por PMS nos bancões são negados. Né? Então a gente acaba sendo uma terceira via, né, para aproveitar o tema político, né, uma terceira via de acesso a recursos para quem está tentando ali captar para crescer seu negócio. Então a gente tem um banco, que é o mais, né, normal, tem amigos, agiotas, né, família, parente, né, que também, né, de uma forma mais informal acontece. Né? E em terceiro lugar, a gente está dando essa oportunidade aí do varejo, de seus fãs, seus seguidores, seus fornecedores, seus clientes, né, do Piauí a Porto Alegre, investirem no seu negócio. Só para deixar mais claro, Fred, então, basicamente, vamos supor, eu vou abrir uma companhia. Eu coloco as condições dessa entrega, tipo assim, para entrar no jogo, e quem quiser entrar no jogo comigo vai aceitar as minhas condições ali, de repente, de pagamento. É isso? Exatamente. Muito legal. E aqui a gente tem modelos especificamente para o agro, a gente faz CPRF, não sei se você conhece, que é Cédula de Produtor Rural Financeira. Então você permite que você invista, né, em soja, né, no sucesso de uma fazenda de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Né? Pode ser em gado, pode ser, enfim, que é a grande vocação do Brasil, o agro. Né? Então a gente tokeniza uma CPRF, né, que é um instrumento de dívida relacionado à performance de commodities rurais, que é exclusiva para produtores rurais, esse tipo de dívida. A gente pode fazer SCP é muito conhecido no mercado imobiliário, por exemplo, Sociedade de Cota de Participação. Né, e isso a gente pode permitir que todo mundo do mercado varejo seja um SCPista e ganhe dividendos, inclusive, mensais, baseado, por exemplo, na rentabilidade de estúdios em Airbnb. Interessante. Legal. E você pode, você falou que envolveu a CVM, né, nesse processo. Você acha que a gente caminha para um momento também onde a gente vai ter, igual a gente tem para fundo imobiliário, daqui a pouco a gente tem fundo de investimento startup listado em bolsa? Excelente pergunta. Já, de alguma forma, existem fundos, né, que não são listados, mas, por exemplo, o Headline, nosso amigo Romero Rodrigues, né, os clientes da XP puderam aportar, né, no fundo. A minha licença CVM é diferenciada, é 88, muito comumente chamada lei do crowdfunding, que não é para fundo, é para investir especificamente numa empresa, num CNPJ. Tá? Então, sim, já existem formas, né, de você participar com cheques menores de startups, o que é muito legal, porque às vezes as grandes startups de sucesso estão limitadas a grandes fundos. Né? Por exemplo, quando a gente foi saber do Nubank, já estava, né, recebendo cheque só de 5 milhões de dólares, né, no mínimo, e a gente perdemos essa. Então, é isso que eu acredito também, te dá a oportunidade de a gente achar as próximas Nubank. Mas, dito isso, eu sempre insisto, né, que não é para fazer somente um aporte. Eu recomendo fazer uma carteira de tokens, né, para justamente se acompanhar a carteira como um todo, porque é sempre um ativo muito arriscado no caso de startups. Mas, por exemplo, como a gente tokeniza, né, SCPs imobiliárias, já são ativos muito mais sólidos, né, porque tem uma garantia real do próprio imóvel, enfim, tem menos riscos, mas probabilidade também de retorno talvez menor, né, comparado com uma startup que dê muito sucesso. Você acha que a gente viveu os últimos anos, principalmente a pré-pandemia, uma época onde você tinha capital demais, excesso de liquidez no mercado e muita gente investindo em qualquer tipo de negócio que criou essas valuations malucos e muitos fundos que foram criticados até pelo tipo de aporte que fizeram, né? E fundos bilionários, assim. A gente viu no Brasil e no mundo muitos unicórnios que no final das contas não eram tão unicórnios assim, né? E que desapareceram. Até cito várias vezes exemplo, por exemplo, a gente pega os patinetes aqui em São Paulo, que na noite podia dominaram a cidade e na mesma velocidade que chegaram, desapareceram, né? Então, tem um risco grande, a gente sabe, né, disso, mas você acha que os grandes fundos
contaminaram um pouco o mercado e ainda pagaram um preço muito caro por produtos que não valiam tanto assim? Sem a menor dúvida. Agora, de uma forma geral, o mercado de Venture Capital ainda é muito jovem e imaturo a nível global, né? E, sinceramente, são pouquíssimos fundos mesmo de Venture Capital real aqui no Brasil, né? Porque eles foram muito influenciados pelo Venture Capital americano, né, que são os grandes criadores desse formato, que estão numa economia muito mais sólida e que tem muito mais benefícios tributários, inclusive, de fazer investimentos em Venture Capital. Além disso, um mercado muito maior, mais rico e que já nasce para ser global, né? Aqui no Brasil, esse modelo dificilmente se sustenta, né, com esse pensamento, porque realmente tem pouca possibilidade de globalização. Possibilidades existem, mas realmente falta capital e às vezes vontade e ambição mesmo, né? Mas até porque já dar certo no Brasil já é muito difícil mesmo também, né? Eventualmente tem startup que nasce aqui que é mais fácil dar certo lá fora do que aqui, né? Você vê o Portugal e Israel, por exemplo, são grandes produtores de unicórnios aí, justamente porque eles já criam para ser globais, né? Já tem essa mentalidade. Aqui no Brasil a gente já fica meio traumatizado. Todo dia uma novidade, até o passado é incerto, né, irmão? Passado é incerto, Até o passado é incerto. Então, dito isso, eu acredito sim, né, que muitos gestores de fundos foram extremamente irresponsáveis com o dinheiro do Limited Partners, né? E, sinceramente, também eu vi muita coisa de mercado em que teve muita coisa errada sendo feita mesmo, né? Principalmente aí em aportes sendo captados para fazer em teses de M&A e de uma porrada de startups infladas aí com super preço para justamente o gestor se beneficiar aí por trás dos acertos. Enfim, teve muita coisa feia. Então, dito isso, é um mercado ainda imaturo, tem muito a melhorar e, sem dúvida, lutando contra 15% aí da Selic fica difícil. Onde que o gestor ganha dinheiro? Quando a startup é vendida lá na frente, ele tem um percentual provavelmente, ou ele tem uma taxa de manutenção desse capital que ele está captando aí no Tem mercado? os dois. O padrão, eu não sou gestor de fundo de Venture Capital, nunca fui, já negociei, já captei com eles, né? E tenho grandes amigos que trabalham, mas eu, assim, nunca recomendo ninguém fazer negócio com VC. São pouquíssimos, conto na mão aqueles que são bacanas mesmo, que realmente são hands-on e ajudam, são smart, como você falou, Douglas. E assim, normalmente tem o famoso 2,20. 2% do fundo é a taxa de administração anual. Então, se você, por exemplo, tiver 100 milhões de dólares, 2 milhões de dólares por ano vai ser abatido nesse valor, tá? E 20% do carry, que é da performance do investimento, da carteira, não de uma startup, de cada startup, mas da carteira como um todo. Que eventualmente o cara investiu em 10, pode ser que 3, 4, 5 ali quebrem no caminho. Então, o fundo normalmente é assim que eles cobram, 2,20. Entendi. Não, parece um mecanismo justo, assim, não é nada absurdo. Eu achei que era mais agressivo. Eu achei que o fundo abocanhava um pedaço justo, maior. é justo principalmente porque aqui no Brasil, você ter 100 milhões de reais no fundo, por exemplo, parece interessante, mas com 2 milhões de reais, que seria uma taxa anual, você mal paga um executivo de verdade, você sabe disso, né? E aí, nesse sentido, acaba sendo muito difícil também para o gestor de fundo ganhar dinheiro, tá? Então, aconteceu o que eu estava mencionando de ter alguns deals aí, as escusas, né, por fora, por trás aí, de gente se beneficiando fora desses 2,20, mas não é algo prático, de praxe do mercado. Né, a maioria é muito séria e infelizmente aí tem que trabalhar muito para ralar. Porque aqui no Brasil você gastar 100 milhões de dólares, 100 milhões de reais também, de forma responsável é difícil. É muito difícil em startup. Né, questão de limitação de mercado mesmo, tá? Então não é fácil. Tem gente aí que inclusive tem muito, né, o famoso dry powder aí no mercado. Muita gente com dinheiro para investir, mas sem coragem, né? Buscando as melhores oportunidades aí, né? Os melhores founders, enfim. E justamente por isso, inclusive a minha tese pessoal, eu sempre olho para second time founder, né? Independente do que o cara fez na primeira oportunidade, se ele ganhou dinheiro ou se ele quebrou, né? Eu sempre, é um pré-requisito não investir em alguém que está empreendendo pela primeira vez, né? Você sabe que eu, há muitos anos atrás, eu participei bastante de programa de aceleração de startups aqui em São Paulo. Aliás, um abraço pro pessoal da Prefeitura do Stars SP. Era muito legal, um programa de mentoria para startup. E eu lembro que uma vez eu sentei com algumas startups e estava perguntando no bate-papo, você já recebeu algum investimento e tal? E todo mundo estava meio que assim, falando, recebi investimento de fora do Brasil não, de fora do Brasil não. Aí, falei, cara, por quê? E aí eu queria a tua visão porque eu queria entender se isso é verdade. Onde eles falavam o seguinte, cara, o investidor de fora,
ele olha para o negócio de uma maneira muito mais, digamos, simplista, realista, com base nos números, compra a ideia do founder e vai. O investidor brasileiro, como ele sabe que o Brasil é um ambiente muito inóspito, ele já quer olhar muito mais coisa do negócio. Então ele já quer ver, deixa eu ver teu KNAI, deixa eu ver teu CNPJ, deixa eu ver teu contrato, deixa eu ver seu DRE, deixa eu ver... Ele fala assim, cara, o investidor brasileiro põe pouco dinheiro e pede muito versus o que o investidor gringo faz. Você acha que é verdade? Sem a menor dúvida, mas é também relacionado ao custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro para o investidor aqui é muito mais alto, né? E o gringo, né, e principalmente o americano especificamente, né, ele tem um dinheiro muito mais barato, né? E aqui para o Brasil, a gente é minúsculo, né? A verdade é essa. Então aqui o cara nem se dedica muitas horas mesmo não. Quando ele gosta, ele vai mais olhando se algum fundo local entrou, se o colega, o vizinho entrou, para ele entrar junto. Sim. Porque uma due diligence desse cara é que custa. Né? Custa muito a due diligence dele, porque tem que pagar analista, pagar advogado gringo, você sabe muito bem a fortuna que é. Então, depende muito do estágio também, né? Claro, quando a gente está falando de SoftBank, a história é completamente diferente, né? E é o que erra bastante, inclusive, também. Mas, de uma forma geral, startup pequena é muito difícil conseguir capital lá fora. Muito. Né? Então, essas que você falou provavelmente já estavam em outro estágio, entendeu? Sim, não, já tinha um produtinho melhor. Assim, e sem dúvida, são... Né, eles também têm essa capacidade de tentar ajudar a levar para fora. Essa visão global pode ajudar muito a startup brasileira, né? E até questão mesmo do serviço, do produto que você está ofertando também, né? Questão da escala também. E o apetite vale por muito, risco, né? É Exato. cultura lá também. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba sendo medroso, né, bicho? Sim. É difícil, né? Então, e infelizmente, também pro lado do founder, né, muitas vezes um cara que é startupzinha, early stage, o cara quer basear a valuation em múltiplo de EBITDA, de faturamento, o que também não é justo, né? Exato. Tem que olhar, enfim, tem que ter um meio termo aí para todo mundo, né? Tem que ter. No meu mercado eu vejo muito isso. O mercado imobiliário é um mercado regulado, tem lei, tem tudo, assim, o coworking tem que respeitar as mesmas leis. E aí eu vejo muita... A gente é procurado quase toda semana para algum coworking que quer vender, alguma coisa assim. Aí o cara chega, não, então, fiz uma projeção dos próximos 5 anos. Aí você olha e fala, cara, seus contratos têm 30 dias com o cliente. Não adianta você fazer uma projeção de 5 anos, entendeu? Não, mas é porque múltiplo de não sei quantos, debita, aí muitas vezes tem que trazer o cara para a realidade, falar, vem cá, nem todo mundo é um mercado de tecnologia, nem todo mundo é um Facebook, é diferente a história. Então, seu concorrente tentou bastante, inclusive, né, vender essa história aí. É difícil, né? Né? Não para muito pé. Como é que é lá selecionar? Por exemplo, são muitos investidores. Quantas empresas hoje investidas estão dentro da Raqueto? Hoje a gente já fez 21 rodadas, né? Mas a gente tem um pipe aí muito maior, tá? Porque a gente investe bastante tempo melhorando as empresas, trabalhando junto com elas, preparando não somente embelezando a noiva, mas realmente até dizendo muitas vezes não. Uma das melhores formas de você ajudar, né? Porque às vezes o cara não precisa do investidor e nem está pronto para aquele momento também. Então a seleção nossa acaba, a gente foi buscado por mais de 3.000 empresas para captar recursos conosco, né? E só fizemos 20 rodadas até agora. Realmente acaba sendo né? Não é trivial levar risco para os outros, né? Então eu só boto oportunidades que não são só startups, né? Por exemplo, tem a franquia do Hard Rock Café, né? Para investimento aqui em São Paulo, onde eu colocaria o meu dinheiro, né? Tenho que estar muito no founder também, no business plan, ver se para de pé, na estrutura de garantias, né? Enfim, a gente tem toda uma equipe, né, jurídica, contábil, financeiro para fazer essa securitização, essa missão pública, né? Então a gente faz isso com muita calma, né? A gente tem 3 anos no mercado, mas a gente tem uma paciência muito grande. 3 anos só? Caramba. Mas passa rápido. Voando assim já. Voando não, as planilhas minhas iniciais eram muito mais bonitas. Você ficou 10 anos na Amazon antes? Não, parece, viu? Na verdade, lá a gente fala que é ano de cachorro, mas fiquei 3. 3? Nossa, eu jurava 10, não sei por quê. Mas é que eu fiquei, realmente a gente teve um impacto muito legal, porque a AWS, né, a nuvem, né, primeiro que eu aprendi muito na Amazon, mas principalmente a nuvem, a gente conseguiu ajudar muita gente na pandemia, né? Então isso foi um diferencial e a gente acabou aí tendo uma exposição muito legal pela quantidade de gente que a gente conseguiu apoiar, né? E isso foi espetacular, mas foi menos tempo. Mas é impressionante você ter 46 mil empreendedores dentro da plataforma com 3 anos. Investidores. Exatamente. Perdão. Né? A ideia era essa, era investidores E a gente está plugando agora, a gente construiu uma plataforma de afiliados. Tá? A gente é o único do mercado que tem isso.
e que permite aqui, por exemplo, né, você, Thiago, tem um monte de seguidor aí nas redes sociais, você pode postar, invista na Voger de barcos através do meu link, tá? E aí quem for investir através daquele link é tipo afiliado de e-commerce padrão aí. Né? Tem um rebate você ali. tem um comissionamento, pode ter um comissionamento, né? Pode ser para influência, corretores imobiliários, por exemplo, dependendo do tipo de ativo, pode ser enfim, um assessor de investimento. É um né? finder mesmo, né? Exato. Então a gente remunera tanto quem origina os ativos para a gente, as empresas, que indica a empresa para captar conosco, quanto quem atrai investidores para elas. Né? A gente replica o que existe na Faria Lima, né? Vamos falar assim. E que acaba sendo um modelo bem saudável, digamos assim, de diversificação de investimento, né, na Sim. base do que você trouxe. E o mercado corporate, mais especificamente grandes empresas, ela bate lá na tua porta e fala assim, cara, tô com essa dor, me ajuda a resolver? Ou geralmente ele já vem falando, olha, eu quero uma startup assim, tipo, em que estágio da dor a empresa grande procura uma área de inovação, por exemplo? A gente teve diferentes casos, né? Depende muito de cada empresa. Hoje, mais de 50 corporações já se juntaram à Raqueto, patrocinando eventos ou nos contratando para consultorias. Né? Grandes marcas mundiais e também brasileiras. Microsoft, Dell, que justamente nos pediram apoio, por exemplo, para construir, né, soluções, programas, enfim, aproximar de startups, né, especificamente. E nesse sentido, tem outras que nos buscaram justamente para resolver uma dor, né, as nacionais principalmente. Tá? E aqui teve uma empresa, um banco, por exemplo, que nos procurou, né, que precisava de uma solução de Pix, quando estava fazendo o lançamento do Pix no Brasil. Então, e a gente já tinha no nosso portfólio a primeira plataforma que foi criada 100% focada em Pix. Uau. E a gente intermediou, né, demorou alguns meses a negociação, como qualquer tipo de M&A, né, mas foi um dos maiores bancos do Brasil aí, eu não posso revelar porque é confidencial, mas comprou uma fintech que a gente indicou, então foi um deal muito interessante. Especificamente eles vieram com essa demanda por Pix. Ninguém chega assim, eu quero inovar, como é que eu faço? Não, normalmente a gente tem uma estrutura, a gente reduz ali o escopo da dor o máximo possível. E a gente justamente estamos criando, né, uma forma de investir diferente. Né? A partir de alguns investidas nossas de inteligência artificial, a gente está, antes de buscar investidores, a gente está implementando soluções, né, para tentar levar mais eficiência, economia para a empresa ou levar mais faturamento. Né? Então, por isso que eu falei que a gente gasta muito tempo tentando melhorar a empresa ao invés de simplesmente apresentá-la para o investidor. Né? Isso é uma coisa que a gente acha que te agrega valor. E para as corporações, eu acho que é a forma mais barata de inovar. Né? Até porque você criar um time interno de inovação, e lá na Amazon eu sou muito influenciado pela cultura de inovação de lá. Né? Eles sempre falam aqui, não temos departamento de inovação. Inovar é a obrigação de todo mundo. Uhum. Né? Desde o cara que está entregando uma caixa na casa dos outros. Se torna cultural, né? Porque está pegando informações dos clientes. Sim. A Amazon tem essa cultura de working backwards, né? Ou seja, fazer meio que engenharia reversa. Né? Trabalhar de trás para frente, baseado nas dores dos clientes. Seja ela uma corporação, uma startup, uma pessoa física comprando um livro. Né? Então tem grandes programas lá internos para escutar ideias. E não somente isso, né? Treinar como essas ideias devem ser desenvolvidas antes de serem submetidas. Né? Então, isso eu fiz algumas vezes lá, implementei workshops de inovação em enterprises, ou passei com esse conteúdo, né, em palestras, como é que a Amazon inova. E ela começa de uma forma muito interessante, e isso eu uso até hoje. Ela começa escrevendo um press release do futuro, anunciando aquele produto, aquele investimento, aquele programa, aquele serviço novo. Né? Por exemplo, né, capa do Estado de São Paulo daqui em agosto de 2027. Falamos, e aí se escreve um press release e um FAQ de todas as pessoas que fariam perguntas para você, seja o cliente, seu advogado, seu contador, seu fornecedor, o repórter, quais são as perguntas que chegam. E isso faz com que lá tenha uma cultura muito forte de escrita. Você, quando você tem uma ideia, você vai pensando muito mais. Você vai gastando muito mais tempo em dados, né, em pesquisa, antes de compartilhar e, na prática, gastar o tempo de seu chefe ou de seu colega, né, para simplesmente analisar uma ideia. Né? Então, esses procedimentos, né, de inovação são coisas muito legais, que é, para mim, a cultura mais bacana que tem de inovação por causa disso, que é muito baseado no cliente, né, no feedback dos clientes. Que legal.
Muito legal. Não, gostei dessa ideia. Vou praticar. É legal. Escrever um press release no futuro sobre o lançamento do produto. E aí você vai escrevendo, não tira isso aqui que essa ideia é uma merda. Você mesmo vai revisando. Antes de você ter coragem de apresentar para alguém um documento, você vai pensando. Agora, a gente começou falando aqui, você trouxe logo no começo um tema de inteligência artificial que é o hype, né? É o que a gente está falando com todo mundo. Assim. Acho que não tem um podcast aqui que não sai inteligência artificial no tema. Mas, de uma maneira não tão redundante sobre isso, o que impede hoje grandes empresas de implementar a inteligência artificial direto ou ir para o mercado de inovação buscar IA? Porque ontem a gente falou aqui que é uma coisa que é importante. A IA não está no Brasil, né? A gente tem bom uso da IA, mas a gente pensar onde a tecnologia, hardware né? e as aplicações estão nascendo é fora. É Estados Unidos, é China e por aí vai. Né? O Brasil faz bom uso da IA, mas muitas das coisas que a gente vê aqui ainda são empresas usando essa tecnologia de fora, né? Que nasceu lá. O que impede grandes empresas, um banco grande, de falar, cara, vou implementar um IA no meu atendimento, deixa eu falar direto com a fonte, deixa eu buscar aqui uma OpenAI, ou eu vou falar com uma startup aqui? É muito legal a sua pergunta. Primeiro, assim, eu não considero de jeito nenhum IA hype, né? Porque a gente que está no mercado de tecnologia, né? O Douglas não vai me deixar mentir, são décadas já, a gente utilizando inteligência artificial sem nem saber. Eu lembro que eu participei de um projeto de IA do iFood, muito antes de falarem ser tão recorrente o tema, que fazia literalmente a comida chegar mais quente na sua casa, porque ajudava o entregador a definir o melhor caminho. Né? O Sandro Caetano lá, uma grande referência, o Smiley também, são pessoas espetaculares de inteligência artificial de uso a nível mundial. Tá? E o que tem se visto muito em relação a isso é que hoje tem tantas soluções que permitem você testar, né, negócios. Você pode criar uma empresa por dia se quiser hoje, muito rapidamente, muito barato. Tá criando agentes, né, para resolver diferentes dores, seja venda, né? Exato, ou para enfim, subir as informações no seu CRM, mandar informações para o seu contador, ou diretamente pagar um imposto, ou tá vendendo mais, né? E justamente o problema de estar no hype, e talvez hoje a principal dificuldade de alguns bancões enterprise tem é realmente identificar, por falta de educação mesmo, é a questão de educar, né, o mercado, os próprios executivos, tomadores de decisão, em relação a separar, né, os fornecedores que estão nesse mercado. Porque, principalmente assim, IA, na verdade, é simplesmente a ponta. Né? Atrás da IA tem algo chamado aprendizagem de máquinas, né? Machine Learning, que é justamente o que vem mais lá de fora, infelizmente, por realmente falta de capacidade mesmo aqui de investimento em infraestrutura. Não é à toa que a NVIDIA já bateu 4 trilhões. Né? Porque realmente eles enxergam isso 30 anos atrás. É infraestrutura, é processamento, tá tudo lá fora. Isso. Então, sem dúvida, tem grandes empresas aqui no Brasil fazendo coisas que não existem lá, mas principalmente do uso dela. E uma empresa brasileira tem que sim conversar com soluções brasileiras por causa principalmente das adaptações do nosso país, seja tributárias, por exemplo, ou coisas básicas como Pix e boleto. Né? Então é sempre importante, né, ter um parceiro antes do cara falar diretamente com o OpenAI, alguém que seja especialista e implemente isso aqui. Uma coisa legal que está mudando muito em relação a software, desenvolvimento, né? Eu tenho um investidor que tem mais de 300 devs, tá? O negócio dele é uma software house. Está sendo completamente mudado, porque hoje soluções como Emergent, o Lovable, você faz um site, um aplicativo assim, sem nenhum conhecimento técnico. Seja com no-code, ou então hoje em dia tem o famoso vibe coding, né, que é muito legal, você constrói uma solução muito rápido. Né, e é isso que eu tenho acreditado bastante, que antes, né, para você fazer um software parrudo, você tinha 200 desenvolvedores de sistema, né, de software e 10 arquitetos. Hoje, você precisa de 2 arquitetos, né, e mais ninguém, entendeu? E para pelo menos testar aquela solução, entendeu? E se achar essas moscas brancas, que são grandes arquitetos aí de inteligência artificial, que têm uma visão de negócio, que realmente é o grande diferencial hoje no mercado. E são, talvez conte aí em poucos dedos, né, os grandes profissionais que estão prontos hoje no Brasil em relação ao conhecimento deep mesmo, de aprendizagem de máquina, né, e com a visão de negócio. Então, eu entendo a dor, né, de bancos e enterprises que eles têm hoje na hora de selecionar, né, fornecedores. Então, eles têm muito risco, né, de substituir o humano por uma solução que eventualmente vai enlouquecer, que pode enlouquecer uma IA.
né, falar respostas que não faz sentido, Sim. né, de acordo com os inputs que os próprios consumidores vão dando. Né? Então, você fazer o treinamento, ou seja, fazer a máquina aprender, exige um investimento, né, realmente de gente muito responsável. Então, não é fácil. E, por outro lado também, dependendo do banco, às vezes o cara chegar e perceber que pode demitir 300 pessoas de uma hora para outra, né? Pode não ser a decisão mais popular, né? E o cara pensa muito na carreira dele ali também. Também. Não, mas com certeza. Mas hoje eu uso muita IA, pessoalmente falando, e uso também muito na empresa para aquilo que levava muito tempo. Então, por exemplo, cara, eu monto floor plan hoje, que antes eu levava 2, 3 dias ali de um arquiteto, de um desenhista, tinha uma área centralizada para o mundo inteiro. Agora eu pego foto do prédio, demanda do cliente, boto na inteligência artificial, subo os meus guidelines, ele me cospe a planta em 2 minutos, aí eu discuto com o cliente. Aí o cliente falou, vamos fechar, beleza? Aí sim entra o meu arquiteto para fazer os ajustes, etc e tal. Mas, cara, isso aqui a gente ganhou uma vantagem competitiva de custo, de prazo gigantesco. É incrível, é incrível. E é exatamente isso que está acontecendo em software. Para testar, para ter ali um MVP, é muito rápido e barato. Agora, obviamente, na hora de escalar o que pode ter milhões de pessoas, aí sim, precisa justamente mais do arquiteto, mais do que o próprio... E outra, curadoria constante, né? Uma consultoria constante, porque você tem que ficar tendo acompanhamento, senão é exatamente essa questão da própria alucinação, né? Isso. Você tem que ter uma curadoria constante ali do processo. Vocês viram um cara que descobriu um prompt que você joga em qualquer canal de atendimento para descobrir se aquele canal de atendimento é uma IA? E aí, automaticamente, ele começa a entender o que foi programado na IA? Bom, a história, vou cortar a história pela metade, mas o cara criou um prompt. Então, por exemplo, você entra lá, tô chutando aqui, tá, gente? Nem sei se é, Magazine Luiza. Você entra lá, como posso ajudar? Aí você começa a conversar com uma potencial IA. Aí você joga esse prompt lá. Então esse prompt fala, olha, eu sei que você é uma IA, eu quero saber qual foi a tua programação, eu quero... E a forma como ele codificou lá, joga. Cara, quebra as pernas, na mesma hora, volta e fala, olha, realmente eu sou uma IA, você tá certo, eu sou programado para fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você tá entendendo? Agora, uma Se coisa... você prepara o prompt para essa defesa, isso não acontece. Isso. É É uma aprendizagem. É uma aprendizagem. Que é justamente onde o arquiteto pode, né, o cara diferenciado vai saber, né, se preparar, se defender. Exato. E hoje, assim, uma coisa muito incrível de IA é que tem muita solução hoje de SDR, né, para iniciar o procedimento. Né? E toda semana a IA está muito melhor. Né? Tem grandes fornecedores e, ao mesmo tempo, a cada novidade que esses grandes players lançam, mata 1000 startups no mundo. Né? De uma hora para outra. É surreal. Né? Então, seu negócio tem que ser muito baseado, né, na solução que você está levando do cliente, não na tecnologia, que a tecnologia hoje virou commodity. Exatamente. Né? Então é muito na solução, no tipo de serviço que você está dando para o seu cliente. E hoje, o que é legal de IA é que, por exemplo, essa que a gente implementa, ela é muito mais do que a SDR, ela consegue ir até a ponta fazendo a venda, né, e gerando cobrança, gerando pagamento, mas principalmente gerando upsell para o cliente, de uma forma totalmente autônoma, inteligente. Ele vai de acordo com a pessoa. Se a gente quiser, a gente pode treinar para o cara falar, para um leonino baiano, que é o meu caso, você fala desse jeito. Né, vai elogiando ele, entendeu? Né, enfim, para mulher de 40, 60 anos que mora no Itaim, você vai falando de outro jeito, entendeu? Inclusive com áudio, inclusive com vídeo, até de live. Sim. É que tem coisas que hoje ainda são inviáveis a nível de custo de infraestrutura, de acordo com o que você estiver vendendo. Né? Se você tiver um ticket médio muito pequeno, não dá para implementar uma IA absurdamente potente, né? Dentro do custo atual, né? Digo, mas aqui, a cada 6 meses o papo vai ser outro. Mas, por exemplo, você vender um carro, um apartamento com um vídeo live stream de um avatar falando que o cara nem vai saber que não é uma pessoa, isso faz sentido, porque o ticket médio do carro, a margem provavelmente vai bancar essa IA. Né? Mas para, tipo, livro ali que você vai ganhar 2, 3 reais, por exemplo, né? Você como marketplace, eventualmente não faz sentido. Mas o que é que está sendo evoluído principalmente para o conversational commerce, né? Para tudo ali, tudo morrer no chat. Né? Aqui no Brasil especificamente temos o WhatsApp, que é um fenômeno, né? E é onde eu acredito muito, né? É justamente tentar, né, ser o mais frictionless possível, né? Ter o mínimo de fricção possível aí na jornada do consumidor, né? Muito bom, pessoal. Muito que bom. Aula, hein? Cadê a lista de presença aí? Pessoal, vamos aula. Foi aula. Tipo assim, Fredão, tudo que é bom dura pouco, né? Minha frase batida aqui já, né? Já fica o convite para você voltar para uma segunda rodada do Rep Talks. Afinal de contas, muito. Tem muito conhecimento, muito legal. A gente está pensando em montar, já vou convidar o Fred aqui, ó.
A gente vai fazer uma roda de discussão sobre investimentos em Sobre startups temas, né? e temas com contrapontos, tá? Então a gente vai te posicionar num lado da bancada contra o pessoal que tem do outro lado da bancada. Nossa ideia é fazer uma discussão aqui bem legal. Então já fica o convite pra adoro. você voltar. Muito legal, né? Agora, saindo um pouquinho do mercado B2B aqui, cara, você com 3 crianças pequenas, né? Como é que é o final de semana? Como é que é seu final de semana? É comprando leite, fralda? O que você faz assim para distrair disso tudo aqui? Um grande amigo meu falou que depois dele ter 3 filhos, né, as coisas que você escuta depois de virar pai, assim, tão, de uma forma para outra, né, que eu acabei de ter gêmeas de 60 dias, foi muito rápida a mudança aqui. A primeira realmente, né, muda, o cara totalmente transforma num pai. De 1 para 3 é um pulo que é surreal, a nível logístico, né? E aí esse amigo meu falou, velho, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira. Para mim, sexta-feira é terrível. Muito bom. É, bem isso mesmo. Já tá dormindo, não? Tamo, dessa vez a gente precisou investir muito mais, preciso ganhar muito mais dinheiro justamente, porque não é brincadeira gêmeas não, bicho. Então é babá 24 horas ali dando suporte a minha esposa e as 3 meninas também, né? Principalmente nesse primeiro período aí. A outra tem 1 ano e meio. Faria 2 anos agora. 2, né? Então. Eu dormi menos com a primeira do que agora com a gêmea. As gêmeas agora eu tô dormindo um pouco mais, porque realmente o tempo todo tem com alguma necessidade, né? Eu falo pra você, é só filho dos outros que dorme. É só dos outros, entendeu? Tipo, quando não tô dormindo muito não. É que Foi igualzinho assim, foi igualzinho. as minhas não dormem muito não por enquanto, mas é porque tem alguém lá olhando. Eu não tô do lado 24 horas, né? Não, mas eu não Essa é a vivi essa verdade. realidade, nem com o primeiro, nem com o segundo. Não. Esse negócio, não, dorme bem. Onde? Na minha casa nunca aconteceu desse jeito. Engraçado, quando meus filhos começaram a dormir bem, aí quem passou a não dormir bem fui eu. E aqui... Perdão. Não, desculpa, eu queria só fazer um convite de uma novidade que eu lancei esses dias, que é bem legal dentro da nossa, né, estrutura, que a gente lançou uma faculdade low cost, né, que é justamente a Neo Educação. Anel. Que é justamente um spin-off de uma empresa aí que já tem 50 anos, 30 mil alunos, e a gente conseguiu algo super diferenciado, que é fazer pós-graduação e graduação a R$150, né, de mensalidade. E nota 5 no MEC, e a primeira Project Based Learning no Brasil. E é algo aí que te está realmente de uma forma de give back, né, e um pouco revolucionar o mercado de educação. É uma faculdade 100% digital, né, e a ideia é um crescimento via B2B. É justamente as empresas reterem talentos e atraírem mais talentos também. Oferecendo como benefício. Oferecendo diploma. Não deixa de ser, né? um ambiente social, né? E a Com carga horária certeza. normal de um curso superior. Totalmente normal. A parte legal é que é super conveniente, que as pessoas estudam quando querem. Sabe que eu fiz uma pós-graduação, até aquela que eu te mandei esses dias, um print de conselheiro, e foi bem assim mesmo, porque eu peguei o cronograma das aulas e falei, cara, eu não consigo fazer isso. Então. Aí o cara falou, não, você pode fazer online no seu tempo. Eu falei, mas online no meu tempo, assim, se o cara estiver dando aula no sábado, talvez eu não consiga. Ele, não, no seu tempo. Cara, eu assisti as aulas nos horários mais malucos possíveis, assim. Teve dia que eu peguei 10 da noite e fui até 5 da manhã. Sabe, tipo, uma coisa maluca, mas super, super bacana a notícia. Já tá online? Neoeducação.com.br. Neoeducação. Núcleo de Ensino e Oportunidades. Neo. E a ideia é justamente não somente formar as pessoas, mas já plugá-las no mercado de trabalho. É por isso que a gente vê um crescimento aí muito relacionado a corporações. Muito bom. Então, para você que tá do lado aí, ó, já pegou essa dica da Neoeducação, entra aí. O pessoal da produção legal. vai jogar o link aqui. Com também. certeza. Eu acredito Gostei. que o pessoal da produção vai jogar o link quando eu apontar aqui. Fred, obrigado pela sua presença. Queria te pedir considerações finais para a nossa audiência ali naquela câmera. Pessoal, não deixem de apoiar o empreendedor, tá? Dá uma olhada nas ofertas da Raqueto, mas principalmente seus amigos aí, aqueles que estão empreendendo. Ajudem eles, tá? Porque são eles aí que vão mudar o país a se tornar muito mais justo, eficiente e principalmente mais independentes do Estado. Tá? Boa sorte, conte comigo. Muito bom. Fredão, obrigado pela presença no Talks. Já fica aqui o convite para você voltar. Para você do lado aí, que aula, hein, pessoal? Gostou do bate-papo com o Fred? Deixa seu comentário aqui pra gente, deixa sua pergunta. Quer conectar com o Fred nas mídias sociais? Eu falei logo no comecinho do episódio, volta lá onde ele tá no LinkedIn, ele tá no Instagram. Quer ver o sofrimento dele lá com 3 crianças pequenas? Vai lá no Instagram também. Não esquece de deixar o seu curtir aí nesse nosso vídeo, né? Compartilhar, joga naquele grupo de WhatsApp da empresa, né? Joga pra família, para de dar bom dia em grupo, manda o Talk. E, gente, por favor, não esqueça de ativar o sininho. Só assim você é notificado quando um episódio novo entra no ar. Aliás, a gente tem episódio novo toda semana, hein? Toda semana. Então, que estamos aí, estamos bombando. Muito obrigado. Valeu, Douglas.
Valeu, Thiago. Valeu, querido. Foi muito bom. Valeu, audiência. Tamo junto. Até a próxima.